Bom, bom dia. Isso, ela já deu o aviso que está gravando, então é isso. Seguimos gravando aqui para depois compartilhar com quem quiser assistir novamente, ou mesmo com quem não conseguir assistir agora. A gente depois sobe isso nos nossos canais e divulga. Bom, muito bom dia para todo mundo que está aqui presente. Bom dia, doutor Tiziano, e obrigado aí por compartilhar agora esse conteúdo que vai ser compartilhado. Bom, a Brad, aqui para quem está presente, a gente sempre tem associados e convidados presentes. Então, para quem ainda não é associado, só para se situar, a Brad é uma associação, já existe há mais de 15 anos, é uma associação aí que reúne muitos players que atuam no segmento de comunicação digital. Quem põe a mão na massa, de fato, entrega aí comunicação digital para os anunciantes. As agências, a gente chama de agências e agentes, né? Agências no sentido clássico da palavra, agentes são as empresas que operam nesse segmento e que, por muitas vezes, nem tratam até da desenvolvimento das campanhas, mas tem alguma outra ferramenta, alguma outra solução, presta algum outro serviço que colabora com esse ecossistema para que as coisas funcionem e as performances aconteçam aí da melhor forma possível. Então, a gente, já pegando o gancho, a gente é um grande ecossistema de empresas que atuam nesse segmento. Uma das funções da Brase é aculturamento de mercado, por isso que a gente organiza nossos eventos presenciais, como ontem ali na Avenida Paulista, no WeWork, houve uma apresentação da Globo Ads, da Tabula, a gente conversou muito sobre mídia programática, hoje a gente vai conversar com o doutor Tiziano sobre registro de marcas, proteção das patentes. Então, a gente, com muita frequência, compartilha conteúdo rico aí com os associados e alguns convidados. E uma das coisas também muito forte aqui na Brad é o network que isso proporciona. As empresas se conhecem, as pessoas, né, na verdade, estabelecem contatos e isso acaba proporcionando a geração de novos negócios. Essa é uma vertente forte e muito rica da Brad, e talvez uma das mais procuradas aqui por todo mundo que se associa à Brad. Não só nos eventos presenciais, mas como nos grupos. A gente tem os famosos grupos de WhatsApp, que são muito dinâmicos, e as pessoas com muita recorrência colocam ali solicitações de serviços, né, de conhecimento, e as pessoas acabam se conectando e gerando novos negócios. Então, eu convido vocês a se associarem. Acho que tem um QR Code aqui, compartilhado pela Ellen. Quem ainda não é associado, acho que pode entrar nesse QR Code e conhecer um pouco mais das nossas atividades e entender um pouco mais também de como fazer para se associar, e fico disponível também para a gente bater um papo. É só me chamar, eu, a Ellen aqui, estamos disponíveis para atendê-los aqui e tirar qualquer dúvida para que vocês possam entrar com mais conhecimento de causa aí na associação, tá bom? Então vamos partir logo para o conteúdo. O doutor já se apresenta, o doutor Gadelha já se apresenta com mais propriedade do que eu. Então, vamos em frente aqui. Doutor Luciano, por favor, faça as honras aqui e vamos em frente com o conteúdo. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado mais uma vez por sua habitual gentileza, né? É uma alegria muito grande estar conversando com a Brad. Esse é um espaço que, desde que eu entrei por convite lá de Mariana Lobo, que liderava o capítulo Pernambuco, eu tive bastante aprendizado e fiz queridos amigos aqui na associação. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Ontem, a Abrade fez mais um golaço nesses encontros. Eu tive a alegria de poder participar. Vocês, me autorizaram a participar lá ontem nesse encontro do WeWork. De fato, as reuniões da Brad, elas ensinam muita coisa, especialmente para nós advogados, porque vocês fazem uma reunião que, em tese, seria algo para debater os interesses e, obviamente, o futuro da associação, mas vocês entregam muito mais do que isso. Vocês entregam conteúdo, vocês entregam leveza, vocês entregam até um café da manhã delicioso, mas não só isso, vocês entregam, de fato, um relacionamento. Então, ontem me conectei e conheci o pessoal do Paraná, conheci o pessoal de Santa Catarina, reencontrei queridos amigos aqui de São Paulo, encontrei lá o Carlos
do Rio de Janeiro. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade e meus parabéns pelo movimento que vocês fazem nesse Brasilzão. Tá, gente? Eu vou tomar liberdade de compartilhar aqui minha tela. Opa, tô tendo um pequeno problema aqui de compartilhar a tela. Deixa eu ver se agora vai. Eu acho que alguém precisa liberar para eu. Ah, sim, acho que a Ellie consegue fazer isso. Sim, já tá liberado. Já era pra você estar conseguindo. Ué, deixa eu ver agora. Peraí, vamos agora. Acho que agora vai. Agora vai. Agora vai, vamos lá. Isso, já está indo. Peraí, mas eu acho que está na janela errada. Vocês estão. Vocês conseguem ver algo? Não. Numa tela escura, doutor Tiziano. Ai, que estranho. É. Não tem a ver com fundo de tela, Suelen Ellie, não? Hum, Não. Deixa eu ver aqui. Não. Se o compartilhamento dela está pausado. Por que pausado? Aqui é para compartilhar isso mesmo. A gente vê que você está compartilhando, mas está tudo um fundo escuro. É fundo preto. Que estranho. É Você um tá Black tentando Mirror. compartilhar uma aba só ou a tela inteira? Isso, uma aba só. Espera aí, deixa eu ver se ele autorizou aqui, mas. Deixa eu interromper aqui e ver se eu compartilhando de novo dá Isso. certo, gente. Me perdoem pelo. Eu acho, alguém está falando que acha que você precisa dar double click Não, eu acho que não é isso, mas deixa eu ver aqui. Chrome. na tela preta, Ah, segundo a não, Cristiane. talvez double click, vamos lá. Será que é isso? Tela preta. Deixa eu ver aqui. Será que é isso? Também, se quiser passar a apresentação para a Ellen, Vocês vamos estão lá. vendo Como é agora, que tá? gente? Ah, Agora perfeito. foi. Aí, o double click Bem, deu certo. Obrigado aí, hein? Obrigado aí quem falou, gente. obrigado, Desculpem o Cristiane, muito transtorno. obrigado. Pessoal, novamente, muito bom dia. O meu compromisso aqui é não falar mais do que 45 minutos, mas eu estou completamente à disposição de vocês para a gente alongar o que vocês desejarem, caso seja de interesse, da Abrad, mas tentarei ser conciso porque o maior problema de nós advogados é falarmos pelos cotovelos, né? Então, vamos lá. Como nosso amigo Paulo fez a gentileza de me apresentar. Eu sou Tiziano. Eu começo falando que eu sou marido de Caroline, até porque hoje é Dia dos Namorados e eu não estou em Recife ainda, mas já já eu chego para jantar com ela. Então, esse é o melhor título que eu posso ter, dentre outras questões. Fiz alguns cursos aí, me meti a estudar, inclusive marketing, para ver se eu aprendo a dialogar com quem de fato sabe gerar audiência, gerar vendas. E me envolvi bastante no mercado de startups, tá? Então, se a gente está lidando com empresas com desafios que não estão ainda, digamos, no mainstream, que ainda não estão no dia a dia, eu tenho especial interesse na matéria de propriedade intelectual, tá? Mais recentemente, a gente tem tido um foco aí na atuação com apostas esportivas, que é um assunto que divide muitas opiniões, tá, gente? Eu não vou aqui dedicar nem um segundo para defender ou para criticar. Eu só digo que setores que tenham um certo desafio jurídico mais expressivo, eles nos interessam bastante. Bom, como combinado com vocês, eu vou passar uma apresentação aqui muito breve, muito sintética, que a gente pode alongar a conversa, seja aqui ou seja em outros ambientes, em outros momentos, sobre como que a gente pode proteger e o que que a gente pode proteger, tá, gente? É, Em marcas, inclusive, tem uma questão recente aí que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte: o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele, há alguns meses, no ano passado, ele trouxe uma decisão que foi muito positiva para o empresariado brasileiro, que foi o seguinte: pela lei de propriedade industrial, que regula o registro de marcas, a gente não pode registrar slogan isoladamente. Uma expressão de propaganda isoladamente, a gente não pode registrar.
Só que o INPI, no final do ano passado, ele teve um avanço muito grande de interpretação e disse que a partir de agora, e eu destaco isso porque é muito interessante para vocês, agências, o INPI passou a compreender que o slogan, quando está associado a uma marca, quando ele exerce aquela função no conjunto de marca, ou seja, de criar uma distintividade, de criar uma identificação com algo, ele pode sim ser registrado. Então, a gente agora pode compreender que amo muito tudo isso, que aprender inglês, como é o da cultura inglesa, quem aprende jamais esquece, e tantos outros slogans, de fato, identificam uma marca. Recentemente, eu conversei sobre esse assunto num outro ambiente e me questionaram sobre o Tudum. Tudum me parece que é Netflix. Esse ainda vai ser um passo que o Brasil vai precisar dar. Porque no Brasil, vocês vão ver aqui, eu demonstrarei já, a gente não permite o registro de marcas sonoras. São as chamadas MNTs, marcas não tradicionais. Esse é um desafio que eu coloco aqui para vocês, para ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque clientes de vocês, que vocês podem defender, por exemplo, Ticiano, eu tenho um cliente que ele trabalha com roupas de cama, mesa e banho, e quando você entra na loja, você sente o cheirinho e, cara, claro que é aquele meu cliente. Eu tenho um cliente que quando você entra na loja, pelo que você vê o espaço e tal, loja de vestuário, você sabe quem é o cliente. Pronto. Será que isso não identifica? Se isso está identificando, me parece que pode ser marca. No Brasil, ainda não, tá? É, Bom, pessoal, ultimamente, como eu comentei com vocês, eu tenho conversado bastante com a mídia sobre esse assunto, sobre os desafios que a gente tem em setores que ainda não estão muito bem regulados, ou setores que estão saculejando o mercado nacional, como é o caso da inteligência artificial, que ela é transversal, de fato, ela passa por todos os setores do empresariado, e isso tem despertado um grande interesse, vejam que interessante, pela formalização. E eu não estou aqui com nenhuma camisa de governo para dizer, olha, abra CNPJ, olha, regularize, olhe para a questão de imposto. Não, não estou falando nada disso. O que eu quero dizer é que a gente precisa fomentar negócios. E para a gente fomentar negócios, a gente tem que trazer uma segurança jurídica mínima. Por que eu falo mínima? Mínima para não atrapalhar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de negócios, o desenvolvimento de inovações das empresas. Bom, é, mas a gente veio para conversar sobre propriedade intelectual. E que danada é isso? Gente, para vocês, não tem muita novidade. Vocês já conhecem bem o segmento, seja a matéria, vocês já sabem bem o que é propriedade intelectual. Mas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela diz que tudo que protege obras literárias, criações artísticas, tudo que envolve a produção científica, de uma forma geral, isso pode ser protegido por propriedade intelectual. E isso é muito bom para a gente, porque muitas vezes uma agência cria, suponhamos, eu tenho uma cliente que abriu aqui em São Paulo agora uma marca de shake proteicos e tal, tem um ali no Conjunto Nacional, tem outra no Itaim, tá abrindo, enfim, eu não vou falar marcas, obviamente, não é um ambiente para isso, mas é, ela pode proteger a marca dela apenas, como ela pode proteger as embalagens dela. Então, vocês têm proteções não apenas de marca, a gente tem a proteção também pelo desenho industrial, que é o formato ornamental, digamos que é a embalagem, e tem o direito autoral. O direito autoral, pessoal, é algo negligenciado por muitas pessoas, especialmente advogados, tá? E aqui não é uma crítica aos colegas de profissão, e sim ao desafio que é lidar com direitos autorais. A proteção estética, a proteção à questão criativa, ela se dá pelos direitos autorais e é muito largada de mão. Então, fiquem com isso na mesa de vocês, porque vocês podem oferecer esses serviços para os clientes de vocês, tá? No mínimo, o que eles contrataram vocês para desenvolverem, seja até uma compra de mídia apenas. Ah, não, o cliente já tem o marketing interno e me contratou só para fazer o agenciamento da compra de mídia. Tudo bem.
Se você fizer uma diligência para entender se a marca dele, se os direitos autorais dele, se todo o material que ele trabalha está protegido, me parece que você larga na frente. E tem um detalhe, tá, gente? Até o final daqui nessa nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês uma inovação daqui da empresa da gente, que a gente agora está usando inteligência artificial para fazer social listening. Ou seja, a gente consegue monitorar o que falam de sua marca fora do ambiente jurídico. Isso já é muito feito por agências de comunicação, vocês sabem disso muito melhor do que eu. Só que a gente criou um artefato que junta essa leitura com a proteção jurídica. Porque, veja, não adianta muito o empresário, o empreendedor, ser cliente de alguma agência de vocês e ele simplesmente, quando botar o bloco na rua, tomar um processo porque está usando a marca alheia. Ou ele colocou o aplicativo lá na App Store, na Play Store e não pode usar. Bom, vou mostrar para vocês como a gente pode resolver isso. Pessoal, só por uma questão didática, a gente pode dividir a propriedade intelectual, isso aqui está lá no site do INPI, tá? Como propriedade industrial, que não é a mesma coisa que intelectual, tá, gente? Direito autoral e proteção sui generis. Não tomarei muito tempo de vocês com essa parte mais jurídica. O que eu quero demonstrar aqui é que existe um mundo debaixo da propriedade intelectual. Não é apenas patente, não é apenas marca. Eu vou dar só um exemplo que é o mais desconhecido para a gente poder superar essa parte mais teórica, que é o seguinte: topografias de circuitos integrados. Gente, eu não sei se alguém aqui lembra, eu sou do tempo do início dos celulares, quando a Motorola lançou lá aquele PT 550, que o pessoal chamava de tijolão, que você tem que carregar 2, 3 vezes no dia para fazer 2 ligações. Paulo está dando uma risada, não sei se ele lembra disso. Não é, Paulo? E vejam, foi uma inovação, de fato, mas olha, hoje os celulares são muito mais finos. E esse meu ele já está grosso, porque eu botei uma capinha que protege de fato. Se eu estourar meu celular no chão, a capinha pode até sujar, mas o celular fica bem. Vejam, os celulares estão ficando cada vez mais finos, cada vez mais potentes, é claro, e cada vez mais leves. Como é que a gente protege isso? Topografia de circuitos integrados. Tá de sacanagem, Cian? Não, não tô. Não tô, gente. A disposição das plaquinhas que estão dentro do celular, que compõem o celular, elas também são protegidas por propriedade intelectual. Isso aqui é muito mais uma curiosidade que eu trago para vocês entenderem que propriedade intelectual ela não se restringe à marca nem à patente. Gente, me parece que a área mais importante da propriedade intelectual para agências são os direitos autorais. E eu digo isso porque vocês são essencialmente criadores. E quando eu falo criadores, não é criadores de prompt. Vocês são criadores de fato, não apenas de conteúdo, mas de apresentação, de presenças digitais. Se vocês são criadores disso, vocês têm que ter uma proteção à criação de vocês. Tiziano, mas aí não vai para o cliente? Depende da negociação de vocês com eles. Por exemplo, a gente atendeu não, não foi tão recentemente, não, isso já tem alguns meses, foi ano passado. Um cliente institucional, tá? Uma associação de classe, não era governo, mas era uma associação civil, que havia contratado um desenvolvedor de sistemas para criar um aplicativo. Criou o aplicativo. Qual a questão? Naquele contrato, a associação pediu muitos descontos e disse: não, eu não tenho interesse pela propriedade intelectual. O que foi que o desenvolvedor fez? Não, tudo bem. Então a propriedade intelectual é minha, ou seja, eu posso replicar isso em outros aplicativos ou em outros clientes, mas você não pode nem sequer atualizar. Eu posso. Basicamente, o que ele fez foi um licenciamento do programa, do software que ele desenvolveu. Ele está errado? Não. A associação, embora tenha sido a nossa cliente, é que estava errada. A gente fez uma mediação ali, depois houve um acordo e terminou seguindo bem em conjunto. Mas o fornecedor estava correto. Então eu trago isso para vocês, porque quando vocês criam uma campanha, por exemplo, vocês têm várias premiações, premiação em Cannes, vocês têm vários Oscars da publicidade. Gente, essas premiações, elas são da agência. Mas se a agência ficar conhecida por aquele estilo e quiser seguir aquele estilo, será que aquilo pode? No contrato que vocês fazem com os clientes, deve ter lá que o licenciamento que acontece para os clientes do estilo de vocês, o direito autoral, ele é para aquela campanha específica. Vocês não estão abrindo mão do direito de vocês. Eu atendi uma agência há um certo tempo
que ela era contratada por uma instituição de ensino há 20 anos, sei lá, há 15 anos, não lembro bem, há muito tempo. E numa certa campanha, teve uma reestruturação na instituição de ensino e disseram: olha, a gente não precisa mais do trabalho de vocês, a gente agradece pelo tempo, e tal, mas a gente não quer mais, a gente vai internalizar tudo, tudo bem? O que que eles fizeram? Simplesmente mudaram as cores. Foi uma campanha para vestibular, tá? Uma campanha simples e tal, mas não estou diminuindo o trabalho de ninguém, só quero dizer que eles basicamente fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, mudando as cores de um ano para o outro. O que que fizemos? Defendendo a agência, processamos a faculdade e ganhamos, tá? Bom, lá atrás, pessoal, o direito autoral, quando ele começou a ser uma preocupação efetiva da sociedade, ele não veio para proteger o autor, o criador de conteúdo. O direito autoral ele veio para proteger o livreiro. O livreiro, Tiziano. Sim, o cara que vendia livros. Assim, Tiziano, é o editor, o capitalista do negócio, o empreendedor. Não, não é possível. Não, é isso mesmo. O direito, assim como a publicidade, ele vai mudando ao longo do tempo. Ela é uma matéria viva, de fato. E lá atrás, o direito autoral, quando começou, buscava proteger aquele cara que estava no risco do negócio. A grande questão é que nós, enquanto sociedade, evoluímos e passamos a compreender que, na verdade, se o cara está no risco do negócio, essa atividade é inerente ao que ele se propôs a fazer. E o direito autoral, de fato, a proteção à criatividade que fomenta essa criação, ela é do criador, ela é do titular do direito quando ele vende. Esse é o caso dos artistas, nas músicas, por exemplo. Mas eu trago aqui para vocês, além desse esclarecimento, eu trago uma provocação, que muita gente fala, cara, mas o sistema americano ele é melhor, não é? Veja, eu vou ter que usar a palavra que os advogados adoram. Depende. E isso é um problema. Porque no Brasil, se você tem uma preocupação com a questão moral, por exemplo, olha, quem fez essa campanha fui eu, quem ganhou esse prêmio fui eu. Então eu quero que na campanha tenha lá o meu nome e tal, na agência, que as agências já colocam, especialmente quando vão veicular em televisão. Ontem nós tivemos uma palestra brilhante de Camila lá da Globo Redes, e ela demonstrou algumas veiculações e tal, e enfim, algumas estratégias da, da, das organizações Globo, tá? E se vocês, quer dizer, quem sou eu para falar isso para vocês? Vocês assinam as campanhas, ok, mas não é só publicidade. Existem diversas outras áreas, por exemplo, arquitetura. Em tese, os arquitetos deveriam, a cada obra, colocar uma plaquinha lá, porque o direito brasileiro assegura o direito moral aos empreendedores, aos criadores desse conteúdo. Os Estados Unidos não. Aí você fala, ué, Tiziano, mas isso está errado, não está? Não, veja, eles até seguram hoje, tá? Mas muito menos que a gente. A grande questão é a seguinte: lembra como é, entre aspas, direito autoral nos Estados Unidos? Todo mundo conhece a história do copyright. Pois é, mas vejam, o nome copyright não é por acaso. O direito de cópia não é por acaso. De fato, ele é um direito de cópia. Ele não é um direito do autor. Ele é um direito de fazer cópias, tá? Então, lá nos Estados Unidos, a preocupação é em conter a pirataria. Ela não é em proteger demais e fomentar o cara que está criando. Isso é uma questão derivada também, obviamente, do liberalismo, tá, gente? Que os Estados Unidos têm de forma muito mais acentuada do que o Brasil. Um exemplo que a gente pode dar é o seguinte: quem aqui sabe quem criou o Windows, por exemplo? E não adianta dizer Bill Gates, muito menos Microsoft. Eu quero saber quem foi o líder da equipe de programação que criou o Windows. Eu vou dar 3 segundos e já vi que ninguém sabe. Sabe por quê? Isso é irrelevante para o mercado americano. Agora, vai numa empresa, numa Oracle da vida, ou numa, sei lá, vai em Stanford e vê se as cópias do Windows que estão lá, elas não são regulares, elas não são pagas. Essa é a preocupação do norte-americano. A preocupação com a propriedade intelectual é em conter a pirataria, enquanto que no Brasil é fomentar a criação. Isso aqui foi um caso que a gente atuou, isso tem bastante tempo, mas é um caso bem interessante, que no Carnaval Pernambucano, que até hoje, assim, deve ter uns 20 anos, que é feito pelo mesmo arquiteto, inclusive entrando político, saindo político, não importa a gestão, mas o mesmo arquiteto continua. E uma empresa de revestimentos, decidiu fazer uma homenagem ao Carnaval de Pernambuco, porque tinha 10 anos que ela estava com estrutura lá em Pernambuco e tal, e ela criou esse desenho aqui,
em homenagem ao Carnaval de Pernambuco. Só que ela não compreendeu que, na verdade, aquilo não era o Carnaval de Pernambuco. Aquilo era um desenho criado por um artista para o Carnaval de Pernambuco. E depois a gente terminou compondo um acordo aqui também, tá, gente? Mas a questão toda é a seguinte: não existe homenagem. A homenagem, quando envolve algo artístico, ela precisa de autorização. Um belo exemplo desse é o que fazem com os festivais ou com os grandes restaurantes. Por exemplo, quem não já viu nos grupos de WhatsApp o Outbeco? Ah, não, mas é uma homenagem ao Outback. Pergunta ao Outback se ele gostou da homenagem. Não pode. Então, esse tipo de homenagem ela não pode ser feita. Por outro lado, Tiziano não vai chegar aqui só para falar que não pode, não pode, não pode. Biografia, gente. Trouxe aí o caso da biografia de Roberto Carlos. Biografia, a gente precisa de autorização de alguém? Alguém aí se habilita, pessoal? Por favor, colaborem, interajam aí. Existe a biografia não autorizada, né, doutor? Que a gente ouve falar aí. Queria entender um pouco mais sobre isso. Pois é, meu amigo, a grande questão é que nenhuma biografia precisa ser autorizada. O que acontece? De fato, alguns biógrafos fazem, por exemplo, pô, Paulo me pede para fazer, digamos que eventualmente eu tivesse o talento para ser um biógrafo. Eu vou fazer a biografia dele, contar a história dele. Eu vou combinar com ele muita coisa. Eu vou dizer, pô, Paulo, teve isso aqui, ó, e teve uma certa disputa aqui que me parece que houve um desconforto aqui. Aí Paulo diz, cara, Tiano, não toca nisso, não mexe nisso, eu não quero que falem sobre isso. Isso é uma questão pessoal que me afeta e eu não quero divulgar, tá bom? Eu sou o teu biógrafo, eu te atendo. Essa é a biografia autorizada. A grande questão é que as obras, elas não precisam ser autorizadas. As obras novas. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Opa, peraí, pulei. Doutor Tiziano, antes de ir para o próximo slide, tem já uma Por pergunta aqui no chat. Fica a Opa, seu um prazer. critério se quer responder durante ou aguardar para o final. Não, se o pessoal está perguntando, a gente fala na hora. Então A gente tá, é fala uma na hora igual pergunta caldo aqui de que diz: cana. você consegue ler direto ou quer que eu leia? Deixa eu ver, acho que eu consigo ler. Opa. Já estava na minha cabeça isso, porque em concorrência isso acontece muito. Ele estava falando aqui do caso de apresentar aí uma campanha antes mesmo de ser contratado, e depois você vai ver essa campanha rodando, mas você não foi contratado, né? Como é que funciona isso? Excelente. Vejam, no caso da campanha, que é o que eu falei agora há pouco do direito autoral como um todo. O direito autoral da campanha é de vocês, a menos que vocês tenham um contrato em que vocês cedem, e o ceder, eu estou falando ceder juridicamente, tá, gente? Vocês cedem, seja a título oneroso, que normalmente é, seja a título gratuito. Por exemplo, eu contratei aqui, sei lá, o Michel Menezes ou o Arthur de Luca. Eu contratei eles, ó, amigo, faz aqui uma campanha para mim, beleza, vamos fazer. E aí, amanhã, a gente, por qualquer motivo, a gente termina o contrato, ou por, sei lá, mas encerramos nosso contrato. Aquela obra é da agência de vocês. Não, Tiziano, mas você foi o contratante. Como é que está o contrato? O contrato é de elaborar aquele material, tem lá a seção de direitos. Se não tiver, é da agência, tá? Não, Tiziano, mas, gente, olha só, isso é diferente do contrato de trabalho. E aí, tanto faz ser um contrato PJ, ser um contrato PF, tá? Se vocês contratam alguém, aí fica um alerta importante. Foi bom alguém ter provocado aí sobre esse tema, tá, gente? Você tem uma agência e contrata alguém como PJ. Pô, eu contratei um freela aqui, um cara que é muito bom de criação de, sei lá, é um cara front-end muito interessante. Eu estava com a sobrecarga aqui, precisei contratar aqui uma contingência e tal. Chamei esse cara. Pô, então o direito é dele? Não. Aí o direito também é da agência. Por quê? Porque você contratou com a finalidade específica dele desenvolver aquele material para o teu cliente. Se eu não posso ter dor de cabeça com isso, pode. Então, o ideal é que você mantenha a cláusula de que os direitos autorais são da agência, tá? Ué, Tiziano, mas eu posso negociar isso? Pode também, tá? E via de regra, isso é negociado financeiramente. Por exemplo, o cliente quer comprar os direitos autorais, a agência vende. Ela vai cobrar um pouco mais caro. Porque vejam, o desafio, gente, é na sequência. Imagine que uma das agências, sei lá, é, Laís do Lírios, eu não sei se é assim que fala. Digamos que Laís, ela criou uma campanha e aquela campanha, ela, rapaz, arrebentou de sucesso.
Foi a campanha, sei lá, dos anos 90, dos anos 2000, da Suquita, lá do tiozinho lá da Suquita, do elevador, que agora voltou e tal. Quem criou foi Laís. Se ela não cedeu os direitos, quem pode tratar disso depois é Laís. Então, esse acervo de propriedade intelectual, esse acervo intangível, eu não recomendo que vocês vendam a qualquer preço, tá, gente? Usem isso como moeda de troca para aumento de honorários. Doutor Ticino, Beleza? mas no caso de uma campanha, você ainda não tem um contrato, né? Você, aliás, campanha não, desculpa, de uma concorrência, você ainda não tem o contrato assinado. Para entrar numa concorrência ou para apresentar qualquer proposta criativa ou de planejamento estratégico, é recomendável que se assine algum contrato para isso? É, vamos lá. Desculpa, eu entendi agora. Agora que eu estou conseguindo ler aqui o chat, eu vi que Luiz foi quem fez a pergunta. Me perdoe, Luiz, e obrigado, Paulo. Eu não tinha visto que você falava sobre prospect. Veja, eu vou dar o exemplo no âmbito comercial, Audimarket falou aqui, e Laís. Pô, Laís, foi você que fez a campanha da Suquita, meus parabéns, cara. Caramba, eu soltei aqui sem querer e eu não sabia. Meus parabéns, Laís. Baita case aí de marketing. Na verdade, de tudo. Veja, caramba, Eduardo já falou aqui sobre NDA. Aliás, Eduardo, prazer, cara. Te conheci ontem, cara, super sangue bom aí de Santa Catarina. Vejam, NDA, pessoal, tá cada vez mais em desuso. Pô, peraí, Tiziano, vou fazer esse corte aqui, vou publicar lá que o advogado especialista de propriedade intelectual disse que não é para fazer NDA. Não é isso. Qual é a parada? Lembram que eu falei de direito autoral? Que lá no início o direito autoral protegia os livreiros e depois entendeu-se que skin on the game, que risco do negócio era para esses caras? Então, é isso que continua acontecendo. Vejam, se vocês estão numa concorrência, se vocês dificultarem demais a participação, vocês vão perder a concorrência. Vocês nem entram nela. Rapaz, e Laís aqui tirou onda comigo, ó. Ao vivo ela me trollou aqui. Tá bom, Laís, beleza. Mas bom, entenderam, gente? Se vocês criarem muitas dificuldades, vocês não vão participar. A gente atende muita startup, então a gente lida muito com investimento. Se uma startup, ela diz para a gente, Tiziano, ó, eu não posso na reunião falar isso, 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 isso. Veja, eu sou viabilizador de negócios, eu sou advogado de negócios, tá? Eu não sou advogado de chegar para você e dizer, você não pode. Eu vou te dizer, olha, o risco é esse. A gente pode ponderar se vale a pena se expor, se não vale a pena. Aí você é quem diz. O meu papel não é ser o advogado aqui que vai dizer o que não pode. Isso aí, meu amigo, no direito brasileiro, nada pode. Então, assim, você tem que criar possibilidades de eita, agora engoliu, velho. De superar essa barreira, tá, gente? O que eu recomendo, se a concorrência é importante, vai lá. Agora, assuma que você pode perder aquilo ali. Como é que você pode se proteger? Fazendo o registro de direito autoral. Hoje, inclusive, alguém publicou no Instagram, eu recebi de umas 2 ou 3 ou 4 pessoas, não lembro bem, hoje de manhã, uma campanha, desculpa, uma campanha não, uma entrevista do, cara, acho que é do Edu Lobo. E Edu Lobo comentando sobre Hermeto Pascoal, que teve uma música roubada, eu estou falando roubada porque é assim que ele fala na entrevista, pelo Miles Davis. Na época que eles moraram em Los Angeles, aí o cara pegou e tal. Por que Hermeto Pascoal não conseguiu reaver a obra? Porque ele não registrou. Ah, Tiziano, tá de sacanagem, tá querendo me vender. Não, 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 pessoal, é o seguinte, registro eleitoral é ridículo de barato. Se quiserem indicações, eu indico a meia dúzia de plataformas que vocês vão pagar 30, 40, 50, no máximo R$ 100 para registrar. No máximo, tá? Dá para vocês fazerem, inclusive, sozinhos, nem precisam de advogado. O ponto é, Tiziano, eu não quero gastar nenhum centavo. Faz o seguinte, pega a campanha e manda por e-mail para um de vocês, só para ter lá a data e a hora exata que a campanha começou a ser veiculada. Se você faz isso, você começa a ter proteção ao direito autoral, beleza? Deixa eu ver aqui. É possível condicionar? Eduardo perguntou sobre NDA. Sim, Eduardo, mas é a mesma questão, entendeu? Um cliente nosso vai conversar com o investidor, ele começa a botar regras. Eu digo para ele, amigo, vê só, o segundo da fila vai conversar com o cara. Tiziano, então não existe mais NDA? Claro que existe. Por exemplo, eu comentei sobre o setor de apostas. Setor de apostas só funciona com NDA. Se eu contar para vocês o que eu sei de Galvão Bueno, o que eu sei de Vini Júnior, o que eu sei de Ferrugem, o que eu sei dessa turma toda, enfim, eu vou antecipar o ano que vem. Eu não posso contar. O que houve com o Natan, por exemplo, o Natanzinho foi contratado por um cliente nosso, que o apelido desse nosso cliente é Natan.
Então, vou fazer uma dobradinha interessante lá e tal. Enfim, vai haver uma campanha bem interessante daqui a pouco, mas isso é tudo que eu posso falar. Eu não vou mais falar. Por quê? Porque tem NDA, não só entre o nosso escritório e o cliente, entre todos os envolvidos. Aí faz sentido, porque são questões multimilionárias. Agora, se a gente vai fazer uma concorrência para iniciar um projeto e tal, cara, protege isso, registra esse direito autoral e cai em campo para ganhar a concorrência. Não tem problema, Laís. Tudo bem. Igor Lorena, baita advogado aqui, hein, gente? Em relação às campanhas da Burger King e McDonald's, na Burger King você caberia ou deixam passar porque é bom para ambas as empresas. Cara, Igor, excelente exemplo. Cara, olha só, eu gostaria muito, muito de ser advogado da Burger King. Eu já fui advogado da McDonald's, eu hoje não advogo mais para eles, e eu te falo que eu sonho com um dia em advogar para a Burger King. Sabe por quê? Eles de fato ousam. Os caras são muito expostos ao risco, porque o que eles fazem é uma linha muito tênue entre o permitido e o proibido. O que eles fazem é um negócio chamado publicidade comparativa. Publicidade comparativa é permitido. Eu nunca mais vi publicidade de pilha, tá? Mas as empresas de pilha, Rayovac, Duracell, etc., sempre foram fantásticas em fazer publicidade comparativa. O que não pode, pessoal, é eu pegar e denegrir a imagem do meu concorrente. Agora, comparar, eu posso. O Burger King dizer que a carne dele, ela é, sei lá, ela é feita na brasa com carne de verdade e tal, não tem problema. Ah, mas ela está alfinetando a McDonald's. Veja, não me parece que a McDonald's diga, gente, olha só, a minha carne ela é feita de isopor. Não. Isso é o povo que comenta. E a Burger King, ela não fala que a McDonald's faz carne de isopor, entendeu? A Laís, essa não é do seu tempo, né? Paulo disse. Eu não conheço Laís. Laís, se bobear, tem 20 anos de idade e eu estou soltando piada aqui. Inclusive, vi uma notícia que tem dois artistas chamados Natan e estão em processo judicial. Esse eu não posso comentar porque eu estou envolvido nesse processo, tá, Arthur? Mas é isso mesmo. E, na verdade, tem um outro ingrediente aí que é uma. Enfim, eu não posso comentar muito, mas tem uma outra situação que é em que classificação as marcas estão registradas, tá, gente? No final dessa prestação, eu vou dar um exemplo para vocês de um cliente nosso que talvez seja até fornecedor de vocês. É um veículo, que é o Sua Música. E aí a gente pode falar melhor sobre isso. Opa, desculpa, eu passei sem querer aqui. É, gente, assim como o direito autoral, as marcas também passaram por uma evolução. Pô, Laís, muito novinha. Meus parabéns, tá, Laís, pelo seu aniversário. É, as marcas também passaram por essa evolução, gente. Imaginem que lá atrás o objetivo era evitar, por exemplo, a venda de feijão falsificado. Mas os feijões vendidos a granel, 50 sacas de 100 quilos, farinha. Como é que você confere isso? Gente, é commodity. Veja, commodity é uma palavra extremamente difícil de se lidar. Mas é isso. As marcas surgiram para separar, como a gente fala, o joio do trigo. O objetivo é esse. E não é só do caro para o barato, não. É para proteger, por exemplo, o barato. Digamos, a gente falou em Burger King, falou em McDonald's, são marcas que, embora estejam gigantes pelo mundo inteiro, a gente sabe que tem um certo valor acessível. Ah, eu quero fazer um lanche pô, rápido e barato e tal, eu vou em alguma das duas, ou no Bob's, ou sei lá, o Bob's é mais forte no Rio de Janeiro, né? Eu não sei de onde são vocês, mas. Bom, essas empresas têm uma pegada com um custo mais enxuto. Não é só o dinheiro, não é, mas a Hermès esse ano, mas a Louis Vuitton e tal. Não é isso. Marca serve para todo mundo, inclusive para proteger o consumidor sobre o preço. Para mostrar ao cara, ó, esse preço aqui, digamos, tem gente que gosta de girafas. Cara, girafas têm refeições baratinhas. Tem em todo canto. Se o cara vai no shopping e diz, pô, eu quero gastar pouco, quero comer rápido, tá ok. Girafas tá ok. É o que ele quer. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. É, lembrando da campanha da Monbiju com a Comfort, uma das melhores. Letícia, adora essa campanha, tá? Inclusive, aí eu vou poder fazer um pouquinho de jabá aqui, tá? Não atuei nesse processo, mas atuei num outro processo que acabamos agora, coisa recente, agora em maio, de ganhar. Foi um processo de. Pô, eu vou terminar falando da marca, cara. Não sei se eu podia falar, mas bom, tem um industrial do interior, um cara super tradicional, um cara que faz quase nada de mídia e tal, que ele criou uma marca de água sanitária chamada Igual. Por quê? Porque ele disse, cara, toda água sanitária é hipoclorito de sódio e tal,
é igual. Uma água sanitária é igual a outra, que muda a embalagem. E o meu apego é por preço. A minha água sanitária, quando ela vai para uma gôndola, ela tem que ser a mais barata do mercado. Essa é a minha única exigência. E aí quiseram fazer uma enxurrada de processos contra a gente, porque a água sanitária todas são muito parecidas, as embalagens, e a gente ganhou o processo. Nós entramos com ação declaratória de não infração de propriedade intelectual, tá? E aí nós demonstramos que toda a água sanitária é igual, mas nem toda igual é igual. Mas bom, vamos lá. É, Mudança da. Não, mas aqui foi o que eu falei para vocês, tá? Um outro ponto importante, gente. Direito autoral, embora ele tenha um prazo de proteção de 70 anos após a morte do último dos autores, que é uma proteção extremamente grande, ele tem um fim. Marca não. Marca, se você continuar usando a marca daquela forma como o registro foi concedido, pô, aquele logotipo, aquele nome, etc e tal, você vai ter proteção para sempre. Para sempre é. Você renova a cada 10 anos e vai ter. Então nem precisa de advogado. Veja, eu não economizaria, tá? Porque o custo hoje em dia de acompanhamento é ridículo de barato. Não vou fazer jabá da gente, mas com a gente é menos de R$ 100, ou seja, não é conta que seja feita. E com outros colegas também. Esses valores de acompanhamento não são valores altos. E você renova a cada 10 anos. A gente teve um caso extremamente interessante. Esse eu posso falar também, porque esse processo já foi encerrado. Um cliente que está na terceira geração de uma fábrica de refrigerantes da Bahia, ele nos contratou para a gente registrar uma marca que hoje não, na época, estava na titularidade da Ambev. O que aconteceu? A gente identificou o dia 1 que a Ambev não usou aquela marca e demandamos, apresentamos a chamada caducidade. E nós tiramos o registro da Ambev, que estava concedido desde 1929. Gente, o registro tinha quase 100 anos. Esse é um dos cases que eu acho mais interessantes, que eu tive a alegria de participar e a gente trouxe esse êxito para o cliente e o cliente pôde voltar a usar essa marca, tá? O neto do fundador da empresa, quem é especialista nisso é minha sócia, que nessa parte de caducidade, Mayra Uchoa, que é uma advogada de primeiríssima qualidade. Inclusive está presidindo agora a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB. Gente, isso aqui de uma forma muito rápida. Isso daqui, com certeza, vocês estão habituados a fazer pelo aspecto de comunicação. Eu trago aqui uma provocação jurídica que é a seguinte: olha só, para a gente registrar uma marca como Casa do Bolo, cara, muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque Casa do Bolo não é uma empresa que eu vou para comprar, sei lá, relógio, celular, para comprar, sei lá, feijão. Vejam, as marcas que traduzem a atividade, elas são descritivas. Pô, mas veja, Tiziano, poderia ter mansão dos bolos, poderia ter ponte dos bolos, é verdade. Ela tem uma força, mas é pequenininha. Mais desafiadora do que ela são as marcas que não têm força alguma. Por exemplo, a marca cadeira para cadeira. Gente, se o INPI, se o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não estou falando em nenhum aspecto de política, se o Estado brasileiro ele desse, ou qualquer outro país, desse proteção a uma marca que é igual ao produto que ela busca distinguir, vocês concordam comigo que ela estava tirando uma palavra que está no dicionário e entregando essa palavra para uma pessoa apenas? Como é que eu venderia minhas cadeiras? A cadeira que se chama, sei lá, Ticiano Cadeiras, eu ia vender como? Sem poder usar a palavra cadeira? Já pensou, Eduardo? Já pensou, sei lá, Arthur? Como é que a gente iria divulgar isso, cara? Não dá. Qual é a questão? O equilíbrio entre a criação de vocês e a proteção jurídica, ele é a condição necessária para o sucesso. Por quê? Porque a inteligência do name, do branding, é de vocês, não é nossa. O nosso trabalho é trazer para vocês o quanto de exposição vocês estão assumindo. E eu não falo exposição no sentido de pixies e de pixies. Pix, não, minha gente, como é o nome? Pixel, não é isso? Falei agora corretamente, né? Desculpem, falei em pixel. Pô, espero que alguém esteja fazendo pix para mim nesse momento. Mas, bom, não é nesse aspecto, gente, é no aspecto de exposição de mercado mesmo. Imagina quem criou, sei lá, esse pessoal, esses influenciadores, o mercado dos influx, ele muito rotineiramente se depara com isso, porque um influenciador decide soltar algo sem avaliar se aquela marca está disponível. Isso é um problema.
Tiziano, beleza, mas entendi que isso aqui é uma reguinha e tem a cadeira que não tem força, que é genérica, dificilmente consegue registrar, de fato. E tem lá a fantasiosa. Vamos pro final, bora. Häagen-Dazs. O que significa Häagen-Dazs? Vejam, para vocês esse exemplo é bobo, porque eu acho que todos vocês sabem disso. Häagen-Dazs não tem nenhum significado. Tudo bem, não tô entrando na semiótica não, tá, gente? O que eu quero dizer é o seguinte, a escrita Häagen-Dazs, ela não é em nenhum idioma, ela foi criada. Tudo em torno de uma questão premium. Eu quero falar sobre uma marca que tem um idioma que lembre os países nórdicos e que são frios e que... Beleza. Essas marcas são as mais fortes, são as marcas fantasiosas. Gente, eu tenho muito cliente, em especial nesse mercado de aposta, que são marcas descritivas, sugestivas. Isso é extremamente desafiador. Não só para a gente, para a agência deles. Pessoal, olha só, vocês sabem que não pode comprar nos anúncios online a marquinha do concorrente, né? Todo mundo compra, mas não pode. Depende de quem está advogando para o outro lado. Porque se for a gente, causaremos problemas. Porque a gente não admite que usem as palavras, as marcas dos nossos concorrentes, dos nossos clientes, desculpem, em campanhas de concorrentes. Agora, o mercado tem isso, tem enfrentado isso de uma forma muito desafiadora, porque o veículo, por exemplo, o Google, ele não vai limitar, ele não vai fazer a triagem jurídica. Ele diz o seguinte, ó, anuncia o que vocês quiserem e depois vocês se entendam. Sinceramente, o Google está certo. A área de vocês é cada vez mais ágil. Se a gente criasse burocracia, se a gente criasse atropelos, criasse dificuldades, a gente ia complicar bastante o cenário. Mas, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse trabalho tem que ser em conjunto, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, pronto. O trabalho de vocês começa aí com essa concepção, estou falando, obviamente, no caso de quem cria, de quem faz a atividade de name, de branding, etc e tal. E depois entra essa atuação conjunta nossa. Pessoal, olha só, isso daqui é extremamente importante. Tiziano, ó, eu estou aqui com meia dúzia de marca para consultar. Vocês podem. Quanto é que vocês me cobram para dar uma olhada aqui na minha marca? Eu não vou cobrar nada. É a Brad, é publicitário, fala com a gente que eu não vou cobrar nada. A gente analisa para vocês e passa para vocês. Não quero nem saber quem é o cliente. Não vou entrar em contato com ninguém. A gente vai fazer isso porque eu quero um relacionamento com vocês. Não estou sendo bonzinho, não. Eu quero ganhar dinheiro junto com vocês, tá? E depois dessa fase de registro, a gente tem a gestão, que aí é a gestão de fato. Envolve a gestão de marca de vocês e a gestão jurídica da gente. É, Perdão, gente, esse slide tá fora do lugar. Isso aqui era só, como eu disse antes, que a marca ela não visa proteger o luxo apenas. Não, mas a marca da Coca-Cola, pô. Porque dizem que foi feita pelo contador dos caras lá atrás e tal. E a da Apple teve... Isso é indiferente. O objetivo da marca é distinguir um produto ou um serviço de outro semelhante ou idêntico, tá? A questão, pessoal, é quando a gente se depara com isso. E aí, dê uma olhada. Vocês conhecem alguma dessas marcas? Alguém conhece aí alguma dessas marcas, pessoal? Pois é, essas Tem marcas, a Puma aí, elas, né? de fato, não, de fato são Não é fraude. a Puma. Já Me pensou? A enganou. Puma, a Sônia, Puma. MacDuck, LG. Gente, aí alguém diz, não, peraí, Tiziano. Aí quando eu pergunto o que está errado nessa foto aqui, aí alguém diz o preço, porque álcool por R$ 1 deve ter sido há 30 anos. Pois é, essa foto é muito velha, mas eu não tiro ela porque ela é incrível pelo seguinte. Você diz, não, Tiziano, mas aí não é posto BR? Gente, se quiserem dar um zoom, vocês vão ver que isso é posto 13R, não é BR. Isso não pode acontecer. Isso atrapalha a vida de vocês e a nossa. Então, isso não pode acontecer. Tem outras questões que também não podem acontecer, por exemplo, cotonete, Formic e Gillette. Hoje em dia o pessoal diz, não, mas me vê um cotonete aí. Não, de qual marca? Pô, mas cotonete é a marca, gente. Fórmica, eu vou botar um revestimento de fórmica aqui no escritório e tal. Fórmica é a marca. Eu vou me barbear e tal, pegar ali a Gillette. Não, Gillette é a marca. Esse é um outro desafio. Gente, me encaminhando aqui já para o encerramento, eu vou tomar a liberdade de falar rapidamente, Paulo. Posso falar sobre essa questão que eu falei que a gente apresenta para os parceiros e tal? Pode sim, e depois acho que a gente abre para perguntas. Eu tenho uma aqui para 100%. fazer. 100%. Eu serei breve aqui para não. Eu vou até. Quando terminar isso aqui, eu apresento para vocês aquele relatório que eu comentei que era novidade. Isso aqui, gente, é o seguinte: a gente criou, como a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com agências,
a gente desenvolveu um licenciamento do nosso sistema, em que a gente licencia não apenas o nosso sistema, mas também o nosso time de atendimento, suporte comercial. Ou seja, nós temos profissionais dedicados, não é um profissional que faz todas as atividades, temos vários profissionais em cada uma das atividades para atender os clientes da sua agência. Então, se você diz, pô, Tiziano, mas olha só, eu quero incorporar o valor do registro de marca na minha proposta. Eu vou passar lá na concorrência e eu vou botar lá na concorrência que o meu diferencial competitivo é que eu já englobo o registro da marca. Posso? Pode. Então, eu não quero que vocês apareçam. Tudo bem, não tem problema. Ah, não, Tiziano, é melhor vocês aparecerem, porque o problema é ficar no colo de vocês e tal. Tudo bem. Vocês escolhem. E aí nós temos alguns modelos, desde o freemium, que eu convido vocês a conhecerem, que a gente não cobra absolutamente nada da agência para fazer nenhum tipo de pesquisa ou análise e tal. E tem, obviamente, uma limitação, até porque toda amostra grátis tem limitação. E a partir daqui nós temos os planos pagos. O que acontece? Que aqui a gente deixa um percentual menor com a agência, a partir daqui a gente deixa um percentual bem relevante com a agência. E nesse daqui a gente mal fica com o percentual. O percentual aqui quase todo é da agência. Quem quiser conhecer um pouco mais, depois me fala que eu explico. Aqui está o link para vocês agendarem e conhecerem a plataforma também. Mas não tomarei muito tempo, porque agradeço a oportunidade desse minuto de jabá, Paulo, mas estou aqui para falar sobre conteúdo. Então, antes de terminar, meus últimos 2 minutinhos, eu quero trazer para vocês o seguinte: nossa amiga Laís, que é mais novinha, 30 anos, manda. Opa, Eduardo, mando. Peraí. Ó, o site da gente é esse daqui. E o site da parceria, vou pedir para Vitor colocar aqui. Vitor, coloca aí, por favor, o do QR Code. Já tem lá. Pronto. Então, no próprio site já tem a área, gente. Desculpa, já acabou de mudar o site. Emanuel mandou o exemplo aqui de champanhe. Coisa boa, né, Emanuel? Da indicação geográfica, denominação de origem. Que eu não falei sobre isso, gente. Não coloquei aqui. Que é quando a gente usa expressões que elas remetem a uma certa região. Se isso for protegido, a gente não pode fazer. Champanhe é um exemplo disso. A champanhe é uma proteção que existe para aquelas bebidas vindas da região de Champagne, na França, tá? No Brasil, a gente tem os espumantes, né? Laís, sim, você é a caçula aqui, tá certo, joia. Ô, Laís, me diga uma coisa. Mas, ó, eu conheci Laira, conheci Eduardo, conheci Bruno, conheci um monte de gente ontem também que devia ter sua idade, hein? Não acho que a Brad só tem o pessoal acima dos 30 não, viu? Tem muita gente com os seus 20 e poucos também. Mas, gente, vamos lá. Olha só, eu trouxe 2 exemplos aqui dessas empresas, Radio e Groove Shark. Alguém conheceu essas empresas? Cara, alguém avisa pra esse Tiziano aí que ele tá falando no passado, velho. Esse cara tá viajando. Tô não. Essas empresas, como vocês podem ver, elas existiram. Radio foi um serviço de streaming. Groove Shark foi um site de compartilhamento. Como assim, Tiziano? Pois é, pessoal, olha só. Essas empresas, elas existiram no passado e foram passadas para trás porque, assim como por exemplo, Kodak, que está voltando com tudo agora, mas que lá atrás ela não entendeu que o negócio dela não era filme e era assim, eternizar momentos. A Blockbuster, eu trabalhei na Blockbuster, tá, gente? Eu trabalhei na área de inovação e novos negócios na Blockbuster Brasil, quando era sempre foi da B2W, do grupo B2W. Trabalhei lá no Rio. Foi quando eu mais vim aqui para São Paulo a trabalho, mas menos do que hoje, mas foi uma época bem, bem intensa da minha vida e muito divertida até. E a Blockbuster, por exemplo, ela errou a estratégia. Tem um artigo muito bom, se alguém quiser aqui, depois eu passo. Tem um artigo que detalha o case da Blockbuster. Vejam, mas por que eu estou falando isso, gente? Porque se você falar, não, mas a estratégia das lojas americanas em comprar a Blockbuster para o Brasil foi correta. Foi. Por quê? Porque eles, na verdade, não queriam a operação de aluguel de DVD. Eles sabiam que aquilo estava em declínio. Eles queriam era os imóveis, aqueles pequenos imóveis para montar as Americanas Express. Mas, gente, a gente precisa ter um cuidado para não cair fora do mercado como a Radio, como o Groove Shark. Dê uma olhada para isso. Alguém conhece essas plataformas? Tá, eu vou economizar o tempo de vocês. Alguém conhece sua música? Pois é bacana vocês conhecerem. Sua música é a maior plataforma de streaming de música popular
Piseiro, forró, pagode, sertanejo, pisadinha, brega, brega funk. Essas músicas que são mais populares, o Sua Música é o maior portal desse tipo de conteúdo do Brasil. No Norte e Nordeste, que é onde eles são maiores do que o Spotify, a Apple Music e o Deezer somados, para vocês terem uma ideia. Gente, o Sua Música é gigante, fica aqui em São Paulo. Eles acabaram de se mudar, estão ali no Brooklyn. Quem quiser depois conhecer, me fala que eu posso marcar uma conversa para vocês conhecerem lá e trocarem uma ideia, ver qual parceria vocês podem fazer aí juntos. Sua Música hoje é um dos maiores veículos de comunicação para esse público. E começou lá atrás com o seguinte desafio. Quando Sua Música começou, o ECAD bateu na porta e disse: opa, vocês não podem existir, não. Ó, direito autoral aqui comigo, e esses caras não é. Tá bom. Hoje, o CNPJ que mais arrecada direito autoral para o ECAD no Brasil é a Sua Música. Vejam, os caras antenaram, ficaram antenados com isso daqui que aconteceu e disseram, cara, eu não vou ser a melhor plataforma em termos de tecnologia, a mais high fidelity. Não, eu vou ser a viabilizadora de negócios. A gente falou em Natanzinho, né? Natanzinho não foi, que eu saiba, ele não foi descoberto pela Sua Música, mas já ouviram falar em Tarcísio do Acordeon, em João Gomes, nesses caras todos, em... Qual é o nome do outro, meu Deus? O cara que também tá estouradaço agora. Essa turma toda foi descoberta pela Sua Música. Por quê? Os caras têm inteligência de dados voltadas para a classe C e D. Vai organizar isso? É complicado, gente. Bom, pessoal, para a gente terminar rigorosamente no horário, eu trago para vocês, me perdoem, essa foto é muito antiga, mas toda vez que eu falo com publicitário, eu tenho que trazer. Nessa época, eu advogava para uma empresa de telefonia chamada Claro. Todo mundo conhece. E isso daqui foi quando a Oi entrou no mercado e fez a seguinte campanha. Foi quando mudou a tecnologia. Laís não sabe disso aqui não, tá, Laís? Antigamente não existia a tecnologia que existe hoje. Era TDMA, aí depois passou para GSM, aí depois foi 3G, 4G, 5G, etc. E aí a Oi, isso aqui é o jornal O Globo. A Oi pegou a contracapa do jornal O Globo e colocou o seguinte: uma operadora de celular resolveu mudar a tecnologia. Eles estão enfrentando milhões de problemas. E seus clientes estão muito irritados. Mas a gente não vai dizer o nome dessa operadora. Claro. Pessoal, a gente perdeu esse processo, tá? Eu advogava pela Clara e a gente perdeu. Vou dizer para vocês, que golaço da agência da Oi, pessoal. Que golaço. A gente processou isso aqui porque o cliente precisava de uma satisfação. Mas o que foi que eu falei para vocês sobre publicidade comparativa? Sobre marcas fracas, marcas genéricas, marcas descritivas? Tá aqui. Claro. Oi. A Oi poderia ter sido a vítima disso, tá? Oi, você não lembra de mim porque não aparece? Poderia, mas não foi. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que eu não tenha desperdiçado essa uma horinha aí do tempo de vocês. Me diverti aqui muito. Opa, tem umas perguntas aqui, desculpa. Caçula, olha aí, Eduardo disse que tem 28, Cristiano Ô, Luciano, 65. enquanto você lê aí os comentários, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente não estourar muito o nosso tempo. Antes de Tá. mais nada, sensacional, a palestra corre uma hora aqui, que a gente fica duas, três, muito Muito fácil. obrigado. A sua eloquência aqui é sensacional, parabéns. Muito Muito obrigado bem. pela gentileza. Como é que vai respingar, se é que vai respingar, essas questões das regulações das plataformas que tá em voga aí e sendo votada no nosso negócio? Isso respinga? Como é que vai ser isso? Vamos lá. Você fala em termos de inteligência artificial, de regulamentação Eu falo de uso. você colocar ali, se por acaso as plataformas forem obrigadas a retirar conteúdo, mesmo sem medidas Tá, judiciais, isso que está tá. sendo Veja, tratado. eu sou contrário a isso, tá? Existe uma corrente que defende isso, mas eu sou contrário a isso por um motivo simples. As big techs, elas sempre vão ser polêmicas, sempre. Não é porque é um setor, outro, não, elas sempre serão polêmicas. Por quê? Porque elas são empresas que nasceram numa garagem e criaram algo que mudou a vida de bilhões de pessoas. Notem que eu estou falando de uma forma ampla. Eu não estou defendendo aqui Facebook, Meta, sei lá quem, Google, não sei o quê. Não. Eu estou dizendo aqui de uma forma geral. Paulo, veja, eu tive a alegria de, nesse MBA que eu fiz em marketing, de ser aluno do Uri Levine, da PUC. O Uri Levine foi o cara que criou o Waze.
Rapaz, quando ele falou como ele criou o Waze, eu fiquei de queixo caído. Eu disse, pô, isso é uma tapa na cara para advogado. Porque advogado sempre pensa, pô, eu tenho que ter o escritório maior que tem, eu tenho que ter o relógio caro, o carro caro, para poder mostrar que eu sou bem-sucedido e tal, não sei o quê. Veja, em todas as áreas tem isso. Na advocacia, isso é muito presente. E isso é muito ruim. Porque, veja, o que é que eu vou apresentar para o cliente? Uma petição? É difícil. Vocês conseguem encantar o cliente num vídeo, numa apresentação, numa... O advogado não consegue. Então, o advogado tem essa questão. Mas vejam, as empresas de tecnologia, elas vieram do zero e mudaram realidades. Hoje a gente não imagina, por exemplo, a Abrad sem esse encontro virtual aqui. A gente não imagina associações nacionais sem esse tipo de papo. Então, não me parece que a legislação brasileira ela consiga frear essa inovação constante das plataformas, tá? Agora, sem dúvida alguma, é importante estar ligado para a gente não cometer alguns ilícitos que podem nos tirar do jogo. Eu costumo dizer que quem eu mais aplaudo em termos jurídicos são os advogados do Uber, porque era absolutamente inviável o negócio e os caras fizeram, tá? É isso. Ok, ótimo, muito obrigado. Vê se alguém tem mais alguma pergunta. Se não é isso, para não estourar o prazo, muito obrigado. Abusando um pouco mais aqui, me dá três conselhos ou recomendações para as associadas aqui, com quem que ela deve se preocupar e o que ela deve fazer nessa área que a gente tratou aqui no seu webinar. Tá, vamos lá. Em primeiríssimo lugar, em se tratando de direito autoral, registrar absolutamente todas as campanhas. Tiziano, pô, mas aí vai ser muito caro para mim. Não vai. Inclusive, você pode colocar isso no custo do teu cliente. Cara, olha só, R$ 50 vai ser absolutamente irrelevante para o teu cliente. Tem plataforma de registro por R$ 30. Eu vou colocar aqui 2 ou 3 nomes das que eu gosto e das que eu conheço. Tá? Essa é uma autora, essa é outra, essa é outra. Tem diversas, tá, gente? Eu coloquei três aí, mas tem diversas. Vocês podem buscar o que vocês quiserem. Tiziano, mas você falou aquele negócio de mandar um e-mail. Sim. Se você guarda a prova de anterioridade, ou seja, você guarda a demonstração de que naquela data quem criou aquilo, quem falou aquilo, quem fez aquilo foi a sua agência, você está protegido. Ah, mas essa proteção não é lá tão intensa, né? Não, ela vai dizer que naquela data foi aquilo que fez. Não existe uma busca, não existe uma pesquisa de anterioridade, não tem isso, tá? Segundo conselho é o seguinte: tenham sempre um parceiro advogado. Tiziano, não fui com tua cara. Tudo bem, tranquilo. Veja, somos 2,5 milhões de advogados. Tem 2.499.999 outros advogados muito mais legais que eu. Façam parceria com esses caras. Vejam, nem que seja para trocar uma ideia. Pessoal, vocês estão criando campanhas, validem isso, validem se tem proteção. Até na entrega para os clientes de vocês, o valor percebido vai ser muito maior. Vocês não estão entregando apenas uma campanha, e eu não estou falando apenas de forma a diminuir de jeito nenhum, claro que não. Vocês estão entregando uma campanha já protegida. Eu estava conversando com um cliente nosso que está abrindo um escritório agora aqui em São Paulo, e ele disse, cara, contratei um arquiteto de São Paulo, é caríssimo, mas contratei por um motivo. O cara é turnkey. Turnkey ele faz a obra inteira, ele me entrega só a chave. Nem a chave, porque agora é código na fechadura, né? Quer dizer, ele já faz tudo. Tudo. Ah, e se tiver perrengue com a licença dos bombeiros, ele tem quem resolva. Ah, e se der problema na energia, ele vai resolver. Gente, as agências de comunicação precisam continuar sendo como sempre foram agências. Vocês estão tendo um impacto de inteligência artificial absurda, gigantesca. Quem continuar, na minha concepção, quem continuar como agência, ou seja, agenciando negócios, meu irmão, faz os golaços. Vocês sabem quem são os melhores fornecedores, vocês sabem quem são os melhores profissionais. O negócio de vocês é muito além da criatividade. E o terceiro e último, talvez o hackzinho, assim, conselho eu acho algo muito pretensioso, mas se for também, o terceiro e último o que eu posso dizer é o seguinte: mantenham-se ligados em encontros de categoria, mas para encontrar os pares não apenas como concorrentes. Vejam, eu evito muito ir a eventos jurídicos. Eu vou muito mais a eventos de publicidade e de tecnologia do que a jurídicos. Mas eu não largo os eventos jurídicos porque é importante eu entender também como é que a turma está fazendo, tá? Eu não mostrei aqui hoje para vocês, desculpem, eu fiquei de mostrar, terminei sem mostrar, mas quem quiser me dá um toque aí depois.
Tem meu contato lá nos grupos da Abrad, quem quiser aí trocar uma ideia, eu falo, eu mostro essa questão dos relatórios de percepção de marca. Vejam, a gente tem que estar ligado no que o mercado está fazendo. Registro de marca, todo mundo está fazendo registro de marca. Ah, tem 30 e poucos participantes aqui. Eu arrisco dizer que pelo menos 20 dos que estão aqui já têm alguma parceria com algum advogado, ou já fazem isso na agência, ou... E vejam, é isso que é bom, porque é mais um serviço agregado. É o contador que faz com a história do certificado digital. É nada de valor, é pouquíssima coisa, mas é mais um serviço. Eita, Ótimo, ó, ótimo. a Vamos Simone mandou uma tentar fechar, pergunta, que tem uma Paulo. pergunta aqui que daria mais um webinar, doutor. Mas veja se consegue rapidamente aí. Rapaz, inclusive, o meu primeiro webinar pela Brad, que tem mais ou menos 2 anos, eu lembro como se fosse hoje, foi sobre inteligência artificial. E foi provocado, quem sentou aí na cadeira que você está hoje, de coordenar aqui esse encontro, foi o Anselmo Albuquerque, CEO da agência Lean. E Anselmo, que é um grande expert nesse assunto de inteligência artificial. Simone, o que eu posso te dizer é o seguinte: você continua tendo aquela questão de que quem cria é o ser humano. Inteligência artificial ela não é titular de direitos. Eu não vou me alongar muito aqui em respeito à agenda de vocês, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Alexa, aquele negocinho ali, sabe, da Amazon e tal, ela já foi arrolada como testemunha para um crime de homicídio. Oi? Exato. Qual foi a questão? Houve apenas um ajuste, porque juridicamente ela não pode ser testemunha, uma vez que ela não tem personalidade jurídica, ela não é pessoa, nem empresa. Ah, mas ela, não, ela é um produto, não, tá? Mas é uma questão jurídica, não vou encher o saco de vocês com isso, não. Mas ela foi usada como prova. Veja o problema. Quem já assistiu aquele seriado que chama Cacilda, eu não lembro se é Netflix, enfim, vai entender o que eu estou falando. Assistam. Quem não assistiu, assistam. Dá um friozinho na barriga com o que estão fazendo lá, mas é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. E, mais uma vez, reforço meus agradecimentos, Paulo, a você, a Suelen, ao Carlos, a todo mundo que faz aí a Brade. E agradeço demais por vocês movimentarem esse ecossistema, tá? Muito obrigado. A Ellen vai colocar, acho que um QR Code para pesquisa de satisfação. Eu já deixo a minha satisfação garantida aqui, Muito porque, obrigado. doutor, facilita, descomplica o juridiquês de uma forma super simpática. Muito obrigado por compartilhar aqui todo esse conteúdo. Vamos programar mais desses, viu? Muito obrigado. Vai ser um prazer, amigo. Muito E obrigado, muito gente. obrigado pela Grande abraço presença para de vocês. todos aqui. Valeu, pessoal. Vamos lá, respondo aqui, por favor, a pesquisa de satisfação e até a próxima aqui, até o próximo webinar. Sueli, mais algum recado? Não, Paulo, só isso mesmo. Então tá bom, muito obrigado. Muito obrigado a participação de todos. Um ótimo dia dos namorados, né, doutor Ticeno, para todos. É isso aí. Vou correr para o aeroporto para ver se eu chego a tempo da minha esposa não me matar. Gente, brigadão. Um abraço para vocês todos. Boa, abraço.